Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades, do inferno. Aleluias! Aquele que não tinha onde recostar a cabeça, tinha o poder para ressuscitar mortos, como ressuscitou Lázaro, amém? Por menor que sejam os teus gestos, podem resultar em coisas grandiosas no reino de Deus. Nem todo mundo vai a Cristo pela pregação de uma pessoa em cima de um púlpito. A transformação pessoal, o poder de relacionamento é tão eficiente, tão eficaz, se não mais eficaz do que qualquer sermão de qualquer altar. A melhor maneira de levar pessoas a Cristo é através da vida de cada um de nós. Mas para Deus não existe, como eu disse aqui, nenhum dom é pequeno para Deus que Ele não possa usar e fazer grandes coisas. Aleluias! Se nós não abrirmos nossas bocas para falar de Jesus, muitos nunca irão ouvir falar de Jesus. Aleluias! Vamos adorar o Senhor, amém? Lá em Salmo 100, versículo 2, o versículo diz o seguinte, a palavra diz assim: adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença, amém? Nós aqui estamos em poucas pessoas hoje, mas vamos cantar com alegria, vamos estar na presença do Senhor, amém? Aleluia! Senhor, encher esse lugar.
a vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Aleluias. Deu para esquentar um pouquinho? Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo, Deus, meu ar, meu farol, meu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz para não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Sou a tua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer. Eu preciso, Pai, eu preciso do Senhor. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo, Deus, meu ar, meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso.
nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti, este sincero amor seja a expressão de todo meu louvor. As noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, da solidão da estrada, tua graça me basta.
Deus é um Deus de poder, Deus é um Deus que pode reviver mesmo aquele que está morto, amém? E aqui essa música, ela é baseada em Ezequiel 37, que fala sobre o vale dos ossos secos, amém? Aleluias. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça vem avivar. Sopra Espírito neste lugar, com teu poder e tua graça vem avivar. Sobre o vale de ossos secos faz um exército se levantar, sobre as feridas não tratadas vem restaurar e curar. Sobre o vale de ossos secos faz um exército se levantar, sobre as feridas não tratadas vem restaurar e curar. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder vem avivar.
mais bonitinho, amém? A paz. Vamos orar pelo dízimos e ofertas. Eu vou ler aqui Malaquias 3:10. A gente muitas vezes já está careca de saber, né? Mas muitas vezes a gente esquece, né, irmãos? A gente deixa passar desapercebido. Eu vou ler aqui. Eita, você acredita que sumiu aqui, gente? Amém, Carol. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Na minha Bíblia tem um texto, achei bem interessante falando sobre isso. Fala assim: o dízimo faz parte do nosso relacionamento com Deus e é um sinal de que nós reconhecemos a Deus como a nossa fonte de provisão e de bênçãos. O dízimo também é um meio de honrar a Deus e adorá-lo, e o canal para as bênçãos dele sobre as nossas vidas, irmãos. Então, muitas vezes a gente quer reter o que já é dele, né? Então você não retém o que é teu, é dele, não é teu, né? E se tudo vem dele, por que a gente às vezes tem que fazer o contrário, né? Por isso que eu falei, a gente sabe do Malaquias 3:10, mas muitas vezes a gente esquece. E aí aqui ele diz assim: muitas vezes aguardamos que Deus primeiro supra as nossas necessidades financeiras e que aumente a nossa renda. É verdade, quando eu ganhar mais vai sobrar, aí eu vou poder dar. E não é dessa forma, porque Deus ele fala assim: dê-me seu dízimo primeiro, depois faça a prova de mim e me verá derramar bênção sobre vocês. Então não é o que sobra, é o que chegou na tua mão, é dele. Não olhe para mais nada, eu tenho isso para pagar, ele vai prover. Faça a prova dele. Porque eu falava isso: mas não dá, é pouco. E Deus falava: é o pouco, é a tua atitude, é o teu amor. Eu quero ver se você me honra. E aí foi quando eu comecei a não olhar o valor. O que entrava eu dava com todo o meu amor. E até me falava para a Miriam: é pouco. A Miriam: Karina, para com isso. Para com isso, Deus não vê, Deus vê o coração. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos te agradecer, Pai, por essa honra de estar aqui, Senhor, te adorando, Pai, glorificando o teu nome, podendo te agradecer, Senhor, por tudo, Pai. Porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus que provê, é o Pai que cuida, Senhor, que não deixa faltar nada nos nossos lares, Pai. Que o Senhor venha abençoar poderosamente a vida dos meus irmãos aqui. Que o Senhor venha multiplicar, Senhor. Que a gente venha fazer mesmo, Senhor, prova de Ti, Pai. Para que, Senhor, o Senhor venha derramar, Senhor, encher os nossos celeiros, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada dízimo e oferta dessa casa, Senhor, que entrar aqui, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém.
receber o teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Nova unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar com agir e o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Tenho as lutas e eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto pra sentir e receber o teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Nova unção sobre mim para profetizar e pregar
Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1, amém? Parte 5, João 1, 35 a 42, amém? Som. João 1, 35 a 42, está fechado esse aqui. A palavra do Senhor diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, disse: aí está o Cordeiro de Deus. Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiam e perguntou: o que é que vocês estão procurando? Eles perguntaram: Rabi, onde é que o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Venham ver, disse Jesus. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus e por isso o haviam seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: achamos o Messias. Então André levou o seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefas, que é o mesmo que Pedro e quer dizer pedra. Amém? Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós queremos te agradecer, Deus, por essa palavra que já lemos aqui agora, Pai. E te pedimos, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor venha falar aos nossos corações, através daquilo que o Senhor já colocou de antemão no meu coração, Pai, e que eu possa transmitir essa mensagem, Pai, e que chegue ao coração de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, Senhor, e que nós possamos, Senhor, aprender algumas lições importantes da Tua palavra aqui nesta noite, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar-se, amém? Nós colocamos um tema aqui, já colocou, né? Que bonitinho que ficou. Então, o nosso tema é esse: pequenos começos, resultados poderosos, amém? Esse é o tema, Nazir. Coitado Nazir, vive na segunda-feira, ele fica me escrevendo: pastor, qual é o tema? Agora já fica mais fácil, né? Amém. A vida de Jesus, ela sempre foi marcada por humildade, ou não, amém? Todo mundo sabe que Jesus era uma pessoa muito humilde, amém? Desde o seu nascimento, passando pelo seu ministério, culminando com sua morte na cruz do Calvário, nós observamos um contraste muito grande entre humildade e poder. Isso eram características que acompanharam a vida de Jesus: muita humildade, muito poder, amém? Jesus era muito poderoso. Mas poder não significa falta de humildade. Por isso que Jesus tinha esse contraste, né? Esse paradoxo: era humilde e era poderoso, amém? Eu separei alguns versículos aqui para nós podermos entender como é que era a vida de Jesus, versículos que já são bastante conhecidos de vocês, mas que nós vamos entender essas características de Jesus. Veja lá, não precisem abrir, eu vou ler rapidamente. Lucas 2, versículo 7, diz assim: e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Humildade, exemplo de humildade, né? Jesus, quando nasceu, foi colocado numa manjedoura, lugar onde os animais comiam, porque não havia lugar na hospedaria. Por outro lado, lá em Lucas, mesmo capítulo 2, versículo 47, diz: todos os que ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Aqui está falando de Jesus quando ele tinha 12 anos, e ele ficou no templo conversando com os mestres da lei, e ali ele surpreendeu os mestres pelo seu conhecimento. Então aqui nós começamos já a ver um contraste interessante. Aquele que nasceu
som. Aquele que nasceu e foi colocado numa manjedoura, agora com 12 anos de idade, praticamente uma criança ainda, entrando na adolescência, estava na frente de mestres da lei, pessoas que conheciam a palavra, eram estudiosos e ficavam maravilhados com a sabedoria de Jesus, amém? Mateus 8:20 diz o seguinte: Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça. Olha que coisa, Jesus não tinha aonde repousar a cabeça. Mas lá em João 11:43 diz assim: depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e o deixem ir. Amém? Aquele que não tinha onde recostar a cabeça, tinha o poder para ressuscitar mortos, como ressuscitou Lázaro, amém? Lá em Isaías 53:7 diz o seguinte: ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Humildade, não abriu a sua boca, mesmo indo para a morte. Mas lá em Apocalipse 1:18 diz assim: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades, do inferno. Aleluias! Aquele que não abriu a sua boca quando ia para o matadouro, venceu a morte. Aleluias! Humilde e poderoso. Aleluias! Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Mas o que tem tudo isso a ver com o texto que nós lemos aqui, né, irmãos? Aqui em João, capítulo 1, versículos 35 a 42. Eu quero mostrar aqui que nos serviços que nós prestamos ao Senhor, no trabalho nosso, na obra do Senhor, e quando eu digo nosso, não é o meu trabalho, estando aqui em cima do púlpito, pregando. Não é o trabalho como a Anice que subiu aqui e abriu o culto, como o da Karina que veio aqui e orou pelos dízimos e ofertas, mas é o trabalho de todos nós, de nós como cristãos, amém? E é isso que eu quero falar um pouco sobre essa questão. Mesmo as mais humildes atitudes, como diz o texto, o título desse sermão, podem resultar em fatos poderosos, amém? Então você que às vezes se sente tão pequeno diante da obra de Deus, fala: mas qual é a minha colocação aqui na obra? O que eu faço para o Senhor? Qual é a minha função na obra de Deus? Eu te digo, irmão, eu te digo, minha irmã, por menor que seja a tua atitude, por menor que sejam os teus gestos, podem resultar em coisas grandiosas no reino de Deus. Porque Deus, Ele não escolheu capacitados, Ele não escolheu pessoas poderosas, pessoas proeminentes, pessoas influentes, não. Ele escolheu os humildes. Ele viu em cada pessoa, na sua humildade, características importantes que Ele quis usar, quis transformar, para fazer com que o seu evangelho fosse propagado, amém? Então nós estamos enquadrados neste grupo. Por mais humildes que sejam as nossas posições, funções, atitudes, podemos ser resultados de grande e poderosos resultados que podem acontecer nas mãos de Deus, amém? Aleluia. E para demonstrar isso, nós vamos hoje analisar uma figura que eu achei sim fantástica, bastante interessante, e que quase a gente nunca ouve falar muito dela. A gente ouve falar nos apóstolos como um todo, nos 12 apóstolos, depois do 13º, aquele que veio, né, temporão, fora de época, que foi o apóstolo Paulo. Mas hoje nós vamos falar desse apóstolo chamado André. Eu não sei, alguém já ouviu sermões a respeito de André aqui? Levanta a mão. É muito difícil, né? Quase não se fala de André, né? Mas olha que interessante. Lá em João capítulo 6, não precisem abrir, irmãos.
Lá no versículo 8 e 9 diz assim: outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Antes disso, irmãos, eu queria só fazer uma ressalva. Nós notamos que no texto que nós lemos, olha que interessante, quando João fala para os seus discípulos acerca de Jesus, 2 discípulos de imediatamente seguiram a Jesus. Um deles era André, o outro, a Bíblia não fala quem era, mas os estudiosos, eles chegam à conclusão que era João. Mas nesse momento isso não importa para nós. O importante é que André seguiu a Jesus. André foi o primeiro discípulo, foi o primeiro apóstolo, aquele que primeiro foi atrás de Jesus. E olha que interessante, no versículo 41 que nós lemos aqui, diz o seguinte: a primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Pedro. Foi procurar Pedro e dizer a ele: achamos o Messias. A primeira coisa que ele fez, isso está na palavra. Então nós vamos também lá ver, em outros textos, como João 6, versículo 8 e 9, que diz o seguinte: outro discípulo, André, irmão de Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Olha que interessante essa passagem, irmãos. 5.000 homens estavam naquela colina. Não existia comida, não existia alimento para todos eles. E Jesus disse: nós precisamos alimentar esse povo. Não podemos apenas dispensá-los para ir embora com fome. E os discípulos então, eles enxergavam o quê? Algo grandioso, um problema muito grande. Mas mestre, como que nós vamos fazer? Nem com muito dinheiro, tudo aquilo que nós temos não dá para alimentar esse povo. Mas André, ele enxergou de uma forma diferente. Ele enxerga um menino com 2 peixinhos e 5 pães, e leva até a presença de Jesus, e diz: Senhor, aqui tem um menino, que tem 5 pães, né? Eu falei 2 pães, né? 5 pães e 2 peixinhos. Está aqui esse menino. Mas isso não é o suficiente para tanta gente. Mas olha a visão de André, a atitude de André, uma atitude simples, humilde. Quando todos estavam pensando em algo grandioso, em arrumar alimento para 5.000 homens, fora crianças, fora mulheres, André, ele vem de uma forma simples, mas ele se posiciona humildemente, porque ele sabia que ali estava o mestre, e ele sabia que o mestre tinha poder, e que o mestre era poderoso para usar a vida daquele menino com 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Mas essa característica não apareceu nesse momento, porque André já era assim desde o início, quando conheceu a Jesus. Porque quando João Batista falou de Jesus, ele não titubeou, ele imediatamente foi atrás de Jesus, porque ele via em Jesus algo grandioso. Ele não tinha ainda noção do que iria acontecer, ele ainda não tinha noção exata de quem era Jesus, mas ele sabia que algo grande existia ali naquele homem, naquele Deus, no Filho de Deus que estava ali. Ele sabia que ele podia encontrar ali grandes milagres na vida daquele homem. E ele apresenta aquele menino com 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Aleluias. André não ficava confuso quando alguém queria ver Jesus. Veja bem que interessante, lá em João capítulo 12, no verso 20 em diante, diz o seguinte: entre os que iam adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Felipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Eles foram até Felipe: Senhor, nós queremos ver Jesus. Eles sabiam que Felipe conhecia Jesus. Felipe foi a quem? Foi dizer a André:
André estava sempre nos bastidores, irmãos, olha que interessante. E Felipe vai até André e diz, e os dois juntos foram até Jesus, e levaram a conhecimento de Jesus, que aqueles homens queriam conhecê-lo. Então já era uma característica interessante de André. Levou seu irmão Pedro, levou aquele menino com 5 pãezinhos, 2 peixinhos na presença do Senhor. Agora ele vai apresentar aqueles gregos que queriam conhecer o Senhor. Então André, ele não ficava confuso quando alguém queria conhecer Jesus, ele não ficava perdido, e parece que era uma característica já patente na vida de André, que até os próprios discípulos já sabiam disso. Felipe, por exemplo, não foi ele levar ao conhecimento de Jesus, que havia alguns gregos que queriam conhecê-lo, mas foi atrás de André. André, tem um grupo aqui de gregos que querem conhecer o Senhor. É como se André falasse assim: ok, Felipe, vamos lá, chama eles, vamos lá levá-los à presença do Senhor. Como ele fez com Pedro, quando ele ficou sabendo de Jesus, ele correu atrás do irmão, foi buscar o irmão, não sei onde estava, mas Pedro, vem Pedro, vamos lá Pedro, achamos o Messias. Essa era a característica dele. Então nós vemos aqui que existe um padrão no caráter de André, que envolve a disposição de ser usado por Jesus. Ele tinha essa disposição de ser usado pelo Senhor, e não importa quão pequena fosse a tarefa, ele não se preocupava em coisas grandes, ele não se preocupava em aparecer perante grandes multidões, não, ele conhecia Jesus e sabia que era importante ele levar pessoas a saberem sobre Jesus, a conhecerem Jesus, a estarem na presença de Jesus. Nesse verso 41 que nós lemos aqui, diz: a primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Pedro e levá-lo à presença de Jesus. Algumas lições importantes nós podemos aprender aqui com a vida de André, do apóstolo André. Cristo não chama os qualificados, como disse aqui no início, amém? As vidas notavelmente comuns e as ocupações comuns dos discípulos foram notadas. Nós sabemos que todos os discípulos eram pessoas simples, pescadores, na maioria deles, não eram pessoas proeminentes, não eram pessoas importantes. No entanto, o que é importante lembrar é que Jesus não chamou os discípulos pelos que eles eram, por sua ocupação, por sua influência, ou pela qualificação ou capacidade que eles tinham. Jesus os chamou pela sua graça, amém? Ele desejou qualificar, capacitar aquelas pessoas. Esse foi o objetivo de Jesus. E nós podemos constatar isso lá em 1 Coríntios 1:27, que diz: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Amém. Jesus era assim, aleluias. Segunda lição importante que nós podemos aprender da vida de André: indivíduos são frequentemente apresentados a Cristo por meio de outros, amém? Ninguém vai a Cristo sozinho, é muito difícil, não que não possa acontecer, amém? Nem todo mundo vai a Cristo pela pregação de uma pessoa em cima de um púlpito, mas as pessoas vão a Cristo normalmente e com muito mais eficácia através de relacionamentos. Quando você conhece alguém, essa pessoa te conhece, essa pessoa vê a tua vida transformada, essa pessoa começa a receber as informações que você começa a passar sobre Jesus para ela, o poder que Jesus tem de transformar a vida dela, e essa pessoa então acaba se interessando em conhecer Jesus, amém? Então as pessoas são normalmente apresentadas a Cristo por meio de outras pessoas, e André entendeu isso. E o interessante é que André entendeu isso antes da grande comissão. Mateus 19:20. Aliás, Mateus 28. Estou enganado? Eu nem lembro agora, gente. Me ajude aí. Mateus 28, né? 28, 19 e 20, é isso?
A grande comissão: ide e fazei discípulos, ensinando tudo aquilo que eu vos ordenei. Amém? Então parece que André já sabia disso. É isso. Mateus 28, 19 e 20, isso mesmo. Amém? Glória a Deus por isso. André já sabia como funcionava a coisa. Aleluias. A transformação pessoal, o poder de relacionamento é tão eficiente, tão eficaz, se não mais eficaz do que qualquer sermão de qualquer altar. É importante pregarmos a palavra aqui, sem dúvida nenhuma é importante, mas não significa dizer que é o único meio de levar pessoas a Cristo. Aliás, a melhor maneira de levar pessoas a Cristo é através da vida de cada um de nós. Amém? Aleluias. Nada na Bíblia nos leva a acreditar que André falou na frente de grandes multidões, ou escreveu cartas, ou fundou igrejas como Pedro. Nós não vemos nenhum relato na Bíblia acerca disso. É como eu disse, André parecia aquele apóstolo que trabalhava nos bastidores, quietinho, de forma humilde, levando um, levando o outro a Jesus, fazendo o seu trabalho ali, sempre na obscuridade, nunca sendo uma pessoa notória, proeminente. Amém? Isso não importava. André tinha um papel a desempenhar no reino, e Deus encheu André com o Espírito Santo para trazer indivíduos a Cristo. Amém? Deus usou poderosamente a vida de André, ao ponto de levar Pedro, por exemplo, que se tornou uma pessoa tão importante na Bíblia, como nós sabemos. Amém? Isso fruto de quem? De um trabalho desse apóstolo, André. Amém? Terceiro ponto importante que nós aprendemos aqui acerca desse caráter, desse padrão de caráter de André: nenhum dom é pequeno demais para Deus. Às vezes você pode estar imaginando ou pensando: puxa, mas eu não sei fazer nada, eu não sei pregar, não sei cantar, não sei tocar, o que eu faço? Talvez o teu dom para você seja pequeno, mas para Deus é algo grande. Aleluias. Pequenas coisas podem se transformarem em poderosos acontecimentos. Amém? Você pode levar uma pessoa para Jesus, e você não sabe em quem vai se tornar essa pessoa. Essa pessoa pode se tornar um evangelista tão poderoso nas mãos de Deus, que pode converter milhões em pregações aí no mundo afora, e você não sabe disso. Por isso que nós temos que ter essa consciência. Nós não precisamos buscar o que é grandioso para fazer, não. Nós temos que ser usados por Deus de acordo com aquilo que Deus colocou em nossas vidas. Amém? Talvez achemos até que seja algo pequeno, mas para Deus não existe, como eu disse aqui, nenhum dom é pequeno para Deus, que Ele não possa usar e fazer grandes coisas. Aleluias. Esse exemplo que nós vimos, né? Levaram a Jesus 5.000 homens para alimentar. Os discípulos se concentraram no impossível, que era o que? Conseguir alimento para tanta gente. Eles viram 5.000 bocas para alimentar, e viram recursos totalmente limitados, dinheiro escasso para tanta gente que estava ali. André viu Jesus e viu uma oportunidade para um grande milagre, porque é certeza, irmãos, que ele viu isso, porque se ele não era louco, como é que uma pessoa em sã consciência, diante de uma multidão de 5.000 homens, ia falar: Jesus, tem aqui um menino aqui, ó, o problema é alimento, tem aqui, ó, esse menininho aqui, ele tem 5 pãezinhos e 2 peixes. Ele não era louco, ele sabia que ali estava Jesus, e ele sabia que com aquela atitude dele, embora parecesse pequeno, apresentando um menininho pequeno com 5 pãezinhos e 2 peixinhos, o Senhor poderia fazer um grande milagre, e foi o que aconteceu. O grande milagre ali foi feito. Amém?
daqueles 5 pãezinhos, daqueles dois peixinhos, 5.000 homens foram alimentados, e o que se sobrou, a Bíblia fala que encheram-se 12 cestos com os restos de comida que sobraram. Aleluias. O quarto ponto importante, quarta lição que nós podemos aprender: boas notícias devem ser compartilhadas. Boas notícias devem ser compartilhadas. Embora André tenha sido o primeiro a encontrar Jesus, a notícia da chegada de Cristo era simplesmente boa demais para ele guardar para si mesmo. Para ele foi uma notícia maravilhosa. Para você foi maravilhoso saber e ouvir falar de Jesus? Amém? E você não pode guardar isso para você. Amém? A boa notícia, ela tem que ser transmitida. Amém? Nós temos que ser canal de bênção. Aquilo que vem de Deus para nossas vidas não pode parar em nós. Amém? Não pode parar, porque vai morrer ali. Nós temos que fluir aquilo que vem de Deus. Amém? É como o mar morto, né? O mar morto funciona assim, ele vem, ele para ali, não tem mais saída, não vai mais para lugar nenhum. Por isso que ele se chama mar morto, porque ele não tem mais vida. Porque o que vem pelo rio Jordão passa pelo mar o mar que vem antes, que é o mar da Galileia, que a idade é fogo, velho. O negócio vai fugindo. O mar da Galileia, amém? Lá tinha peixe. Nós sabemos que os apóstolos pescavam ali. E dali do mar da Galileia continua o curso e vai para onde? No Mar Morto. Só que ali não tem mais saída. O rio termina ali, e ali não tem mais vida. Amém? Nós temos que ser canal. Nós não podemos reter as boas notícias. E quer notícia mais maravilhosa do que ouvir falar do nosso Senhor, nós temos que levar essa notícia adiante. Amém? Aleluia. O apóstolo Paulo, ele escreve lá em Romanos capítulo 10, versículos 14 e 15 o seguinte: como pois invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nunca ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Se nós não abrirmos nossas bocas para falar de Jesus, muitos nunca irão ouvir falar de Jesus. A nossa responsabilidade é muito grande. Amém? E nós temos que entender isso. Aleluias. E André entendeu isso, amém? Como eu disse, ele entendeu isso mesmo antes da grande comissão, mesmo antes de Jesus dar aquela ordem, lá em Mateus 28, 19 e 20, ele entendeu essa mensagem, amém? O quinto ponto, quinto e penúltimo ponto: existe um custo para seguir Jesus. Durante o seu ministério, Jesus advertiu os discípulos. Lá em Lucas 9:23 diz: Jesus dizia: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Como o resto dos apóstolos, André aceitou o custo do discipulado e sofreu muito por causa disso. Depois que Jesus ascendeu aos céus, André se tornaria um dos líderes da igreja primitiva, ao lado de seu irmão e outros apóstolos. A história nos diz que ele levou o evangelho a partes da Grécia e da Ásia Menor. O historiador Eusébio, no século 7, também escreve sobre André, dizendo que ele viajou até o norte da Sítia, ao norte do Mar Negro. E a história nos conta que ele foi crucificado em X, amém? Não numa cruz, mas numa armação em X. Existe um custo, e nós sabemos disso, e nós temos que avaliar esse custo, amém? Porque o Senhor já disse na sua palavra: o rei, quando ele sai para uma guerra com 10.000 soldados, e o inimigo vem com 20.000, ele tem que analisar se ele tem alguma chance para lutar com aqueles 20.000. Se ele não tiver, ele tem que fazer realmente as pazes com aquele rei que está vindo, amém? Então o Senhor, ele diz que nós temos que avaliar. Nós temos que avaliar, vocês têm que avaliar.
Se nós queremos ser discípulos do Senhor, nós sabemos que existe um custo, tá? E nós temos que assumir esse custo. Não podemos ficar em cima do muro, como a maioria fica. Esse é o grande problema, a maioria fica em cima do muro. Nós ouvimos falar do Senhor, nós ouvimos falar da palavra, achamos tudo muito bonito e tudo muito lindo. É um romance, para muitos é um romance, não passa de romance, porque na hora que realmente nós temos que assumir a posição, aí nós ficamos em cima do muro. Amém? André assumiu esse custo, foi martirizado. Último ponto, sexto, proeminência não é tão importante quanto fidelidade. Apóstolos, como Pedro e mais tarde Paulo, tinham ministérios públicos e muito proeminentes, eram pessoas famosas, falavam a multidões, amém? E eles falariam na frente de multidões e levaram milhares de pessoas a Cristo. No entanto, muitos outros ministros do Evangelho trabalharam no anonimato, mas também receberam a sua glória, a sua coroa de glória, e André foi um desses discípulos. Não foi uma pessoa proeminente, não foi aquele que falou à frente de grandes multidões, mas levou a sua coroa de glória, eu tenho certeza disso. Seu nome não pode ser tão conhecido, as histórias escritas sobre ele podem ser até poucas, mas ao servir sem buscar reconhecimento, levando indivíduos, não multidões, mas indivíduos a Cristo, e permitindo que Deus use seus dons para lhe agradar, André demonstrou humildade, compaixão, confiança em Cristo, e que os cristãos de hoje seriam sábios em imitar. Amém? Hoje a sabedoria nos diz: imite André, porque é difícil queremos imitar Pedro. Não sei se nós teríamos esse dom de falar para multidões, de ser tão famosos, mas nós podemos ser um André. Eu posso ser um André, você pode ser um André, amém? Talvez é uma pessoa que você leve a Jesus, uma pessoa que você salve. Isso pode fazer toda a diferença, amém? E para terminar, irmãos, Jesus está no centro do Evangelho. A Anice abriu hoje o culto, falando exatamente, tocando em pontos que parecia que tinha tudo a ver com o sermão que eu iria pregar. Jesus tem que ser o protagonista da nossa história. Ele é o importante, Ele é o herói da nossa história, hoje e sempre. Ele sempre será o nosso herói. No entanto, há coisas que nós podemos aprender com o caráter dos discípulos, com o caráter dos apóstolos, tanto boas quanto ruins, particularmente as qualidades que Cristo transformou para a sua glória. E nós temos que aprender com isso, porque Cristo transformou pessoas simples, pessoas que não tinham grandes conhecimentos, mas pessoas que tinham uma vida humilde, pescadores na maioria deles. E esses homens, esses 12 homens, e depois o 13º, que foi Paulo, levou o Evangelho a todo canto do mundo, amém? Então Deus, Ele pega coisas que parecem loucas para confundir os sábios, amém? E é assim que Jesus age, e é assim que nós temos que ser usados na mão dEle. Hoje pode ser que nós até nos achemos pessoas sem grandes utilidades na mão do Senhor, porque não sei fazer nada, porque o que eu posso fazer é tão pouco. Não é pouco, irmãos, não é pouco. Tudo aquilo que você se propõe a fazer para Deus não é pouco. O que Deus quer é sua fidelidade, somente isso, amém? O resto Ele vai te capacitar, em nome de Jesus, amém? Essa é a palavra que eu gostaria que ficasse no coração de vocês, e que vocês guardassem isso mesmo, com muita fé no teu coração, amém? Que por mais simples que sejam as coisas que você faça para o Senhor, faça com amor, faça com fidelidade, faça com dedicação, amém? Tem um preço sim, não é fácil, amém? Mas você tem que fazer, amém? Nós temos que, no mínimo, falar do amor de Deus. Nós não podemos reter as boas novas nas nossas vidas. Recebemos isso de alguém, temos que continuar levando isso para frente,
Amém? Essa é a função nossa, de cada um de nós. É isso que Jesus espera de nós. Amém? Jesus não espera de um grande Haroldo aqui falando um monte de coisa aqui. Não, Ele não espera isso. Jesus espera de cada um de nós. Porque não adianta, eu sozinho, o que eu faço? Nós aqui nesse grupo, não é um grupo grande, um grupo aqui de 20 pessoas, mas se cada um desses 20 sai para um lado de Santo André, São Bernardo, e fala do amor do Senhor ali num canto, ali no outro, daqui a pouco são 40 pessoas que vão ouvir falar de Jesus. Essas pessoas ouvindo falar, se elas falarem para outros, já vão ser 60, 80, 200, e é assim que o Evangelho se propaga. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra fique no coração dos irmãos, amém? Eu gostaria agora também nesse momento, fechar nossos olhos, vamos agradecer por essa noite, por esse momento, amém? Pela palavra do Senhor que chegou até as nossas vidas, nossos corações nessa noite. Deus amado, Deus querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já preparou para nossas vidas, Senhor, através da tua palavra. Eu quero, Senhor, te agradecer, Deus, porque o Senhor me fez abrir os olhos para uma situação, Deus, em que muitas vezes que passa despercebido por nossas vidas, Senhor, porque muitas vezes nós achamos que, às vezes pensamos até que não estamos sendo úteis na obra do Senhor, mas aqui nós aprendemos com esse padrão do caráter de André, que realmente nas pequenas coisas nós podemos obter grandes resultados, Senhor. E eu quero crer, Pai, em nome de Jesus, que cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão aqui hoje, ao receber esta palavra no coração, vão se posicionar de uma forma diferente, sabendo que existe algo potencialmente poderoso na mão de cada um aqui, que parece pequeno hoje, parece algo tão minúsculo, como uma semente de mostarda, mas que pode se transformar numa árvore grande, gigantesca e frondosa. Eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor possa usar os dons de cada um aqui, Senhor, neste lugar, pequenos que sejam, Senhor, mas que o Senhor possa estar usando, porque eu creio que existe fidelidade no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs que aqui estão. Nós te louvamos por isso e te agradecemos em nome de Jesus. E eu te peço agora, Pai, nos leva, Senhor, sob tua proteção, debaixo de tuas poderosas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Pelo amor do nosso Senhor Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e pela consolação e comunhão do Espírito Santo, que toda igreja possa dizer amém. Amém? Deus abençoe a todos. Terça-feira às 20 horas, estudo bíblico. Na quinta-feira às 14h30 ou 15 horas. 15 horas, reunião de oração aqui na igreja, amém? E no domingo que vem às 18h30 aqui novamente, amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.